Aquela mulher que fez trabalho contra a sua vida, ela fez de tudo para essa palavra não chegar até você. A mulher que se levantou, fez trabalho, colocou o teu nome dentro de um caderno, levou para dentro de uma casa. Essa mulher não quer que você escute essa palavra. Já foi na casa, já colocou o nome, já pagou dinheiro, já lutou, já fez de tudo, mas escuta, porque Deus me trouxe aqui para dizer que não adianta se levantar contra aquele que o Senhor escolheu, porque querendo o diabo não, querendo o invejoso, o perseguidor, o maldizente, o negativo, querendo ou não, você vai viver tudo que Deus projetou para a sua vida. Papai está falando comigo hoje, ele manda dizer assim: Samuel, fala para esta mulher hoje que eu estou me erguendo em detrimento dela, que eu estou me levantando para fazer a minha obra e que é para ela não se preocupar. Deus me disse: Samuel, fale para esta pessoa que esse mês vai ser o mês em que Deus vai virar a chave em 4 áreas da sua vida. Vai ser o mês em que Deus vai destrancar áreas da sua vida que outrora, antigamente, no passado, estavam trancadas, amarradas, presas, e que você sabia que a luta estava grande, porque a perseguição de um lado é perseguição do outro, e você passou por duras lutas, dificuldades, que tentaram de todo jeito travar, atrapalhar e anular a sua promessa, a sua determinação, os seus sonhos, os seus projetos. E Deus está falando hoje para você: só descanse o teu coração, porque teve alguém que foi lá. Escute com muita atenção, porque Deus me mostrou que teve uma mulher que de 7 dias para cá, há 7 dias atrás, de uma semana para cá, mais para ser exato, ela tem tentado fazer algumas coisas. Deus mostrou 3 coisas essa mulher tentando fazer para atrapalhar a sua vida. E eu já vou logo adiantar: mora na rua que você mora. É uma mulher que toda vez que tu sai, que vê você na rua, vira a cara, vira o rosto, muda o semblante. E se estiver conversando com alguém, para a conversa. Sabe por quê? Porque está com o coração inflamado. Fica te observando e você já percebeu que te olha de cima a baixo. E tu não fez nada. Porque hoje você pode até se perguntar: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que tem gente que deseja o meu mal? Por que tem gente que não gosta de mim? Você pode até se perguntar o porquê que tem gente que não gosta de você, que deseja o teu mal, que se levanta contra a tua vida, que tenta te derrubar, não é verdade? Quantas vezes a gente não pergunta: meu Deus, o porquê que as pessoas se levantam contra a nossa vida, desejam o teu mal, querem ver você caída no chão? Por quê? E muitas das vezes a resposta é simples: não se trata do que você fez e nem muito menos do que você tem. Porque, pastor, mas eu não tenho nada. Eu não sou rica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posse, eu não tenho bens, eu sou uma pessoa humilde, tanto de recurso quanto de aparência. Não tem para que as pessoas tenham inveja de mim. Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. E você é uma pessoa boa. Mas não se trata do que você tem, não se trata do que você fez, se trata de quem você é. Se trata do que Deus tem em você. Se trata da forma como as pessoas olham para você, porque quem olha para você não enxerga uma pessoa comum, enxerga alguém diferente, escolhida, que brilha, que foi chamado para viver coisas lindas, coisas grandes e extraordinárias.
E tu sabe que você tem algo diferente em você. Que só você e Deus entendem, não é verdade? Quem olha para você hoje acha muito fácil. Ah, é muito fácil. A vida dela é muito fácil. Quem olha para você hoje e vê o teu sorriso não entende a tua dificuldade que tu passa no dia a dia lá no oculto. Porque tu não precisa demonstrar dificuldade para fulano e para ciclano, porque não é o vizinho da direita nem o vizinho da esquerda que vai resolver o teu problema. Não é gente da família. Não é o parente, não é o amigo que vai resolver o teu problema. Existem tantos problemas na tua vida que tu enfrenta no dia a dia que muitos não sabem que fica só entre você e Deus. Mas muitas das vezes, quando tu tá na rua, próximo, perto de alguém, no meio de pessoas, tu esbanja um sorriso. Brinca, se diverte, descontrai, se alegra. E tem gente que olha pra você e diz: ah, a vida dela é muito fácil. É muito bom, queria ser como ela, mas não sabe o que tu passa, o que tu enfrenta, o teu sofrimento, as guerras interiores, as provações que tu passa no dia a dia, as lágrimas que tu derrama dentro do teu quarto quando tu se tranca no quarto, que tu tá lá, que tu entra no quarto, dobra, chora, desconhece. Falar de você é fácil. Eu quero ver passar pelo que tu passa. Porque tu tem um coração bom, tu gosta de ajudar as pessoas, tu não deseja o mal para ninguém, muito pelo contrário, você é uma pessoa que torce pelo próximo, que ajuda, que ora, que estende a mão, que abraça, que aconselha, que abre a porta. É uma mulher acolhedora, uma pessoa que acolhe as pessoas. Mas mesmo assim, ainda existem aqueles que o principal propósito, o foco, o principal propósito é tentar te derrubar, sabia disso? E Deus falou aqui comigo e disse assim: Samuel, eu preciso que você fale. Diga para essa pessoa hoje que não faça mais nada. Deus disse para mim, disse assim: Samuel, marquei o encontro e preciso que você fale com essa pessoa que não precisa fazer mais nada. Porque tem hora que a vontade que dá é de tentar resolver com a força do braço. Tem hora que a vontade que dá é de se levantar, tirar satisfação. Porque cansa. Cansa você ser julgado, ser criticado, ser condenado, ser perseguido, e às vezes de forma injusta, sem ter feito nada, sem ter atrapalhado a vida de ninguém. Não tem hora que cansa? Quantas vezes tu não dobrou o joelho e disse assim: Deus, eu estou cansada, eu estou cansado de tanta situação acontecendo ao meu redor, de só ver a situação desandando, as coisas dando errado. Mas se tem algo que Deus mostrou que existe em você, ainda é fé, perseverança, é desejo de fazer o que Deus manda. Se tem algo que existe em você, ainda existe no teu coração. É um sentimento de fazer a vontade de Deus. E é isso que incomoda. Deus mostrou que tem 3 coisas em você que faz com que outras pessoas se levantem contra a sua vida primeiro. A tua resistência. Tu não desiste fácil. É a resistência. Segunda coisa que existe em você é uma grande promessa que você tem. E quem olha para você hoje não enxerga uma pessoa simples, humilde como tu pensa que tu é. Você pode ser simples e humilde no que diz respeito a bens materiais. Mas para Deus tu é uma pessoa tão importante e escolhida para algo grande. E Deus falou para mim, Ele disse: Samuel, essa pessoa tem um potencial tão grande, tem uma promessa tão linda, tão maravilhosa,
que tu não imagina o tanto de coisa que Deus fará acontecer na tua vida. Deus está falando comigo hoje. Ele disse assim: filho, fale para esta mulher que a minha promessa vai se cumprir. Porque não foi feita por ninguém falho, limitado, foi feita por Deus. Quem fez a promessa, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir no seu tempo devido. O autor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 35. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Aquele que há de vir virá e não tardará, porém o meu justo, esse viverá pela fé. Todavia, se retroceder, se desistir, Deus não tem prazer na sua alma. Mas só que Deus disse algo sobre você nessa mesma palavra. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Nós somos daqueles que crescem, que foram chamados para progredir, para crescer. E Deus manda dizer assim: a partir de hoje não faça nada, o tempo está determinado por Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de prantear, mas vai chegar o tempo de rir e o tempo de saltar de alegria. Vai chegar o tempo de você saltar de alegria. Aí a Bíblia diz: há um tempo de plantar e há tempo de colher. E Deus fala para mim hoje: Samuel, entregue para esta pessoa e diga que se prepare para o tempo da colheita. O tempo da colheita de Deus. Se prepare porque você vai colher. Tu tem plantado com lágrimas, com perseverança, com a tua fé e com boas obras, boas atitudes. A terceira coisa que Deus falou para mim, que existe em você que incomoda, chama a atenção, que faz você ser diferente e que gera essa, como é que eu posso dizer, esse impasse, essa insistência por parte de outras pessoas de quererem ver o teu mal. A terceira coisa que Deus mostrou em você foi a tua bondade, o amor, o sentimento. Você é uma pessoa muito boa. E papai está dizendo hoje: eu vou te honrar. Se prepara. A pessoa que fez a obra contra a tua vida, ela fez 3 coisas. Primeiro, ela tentou tocar, atrapalhar a tua vida financeira para travar e acorrentar. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que quebra o jugo. Tem pelo menos 3 palavras que Deus manda entregar para você sobre quebra de maldição. Que Ele entrega para você hoje, porque você sabe que existe uma peleja. Você sabe, Deus está dizendo que você conhece que existe uma peleja grande para te derrubar, para te atrapalhar. E a corrente, Deus manda dizer que está caindo por terra. Tem pelo menos 3 palavras que Deus me mostrou aqui hoje. E Deus mandou dizer assim: Samuel, fale para minha serva. Fale para o meu servo que a minha promessa está de pé. Toque ele me andou, bideguimote que a sé. Promessa de Deus não caiu por terra não, viu? Primeira palavra está no Salmo 46, quando diz: quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações e sobre a terra. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que papai está dizendo hoje? Fale para minha filha, Samuel, que eu me apresento como Deus de refúgio. Eu sou Deus
Dê refúgio para minha serva. Dê refúgio para o meu servo nessa situação complicada, complexa, que tu tem passado, que tu tem enfrentado. E papai está dizendo hoje que ele está quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo. Todos os laços que foram lançados contra a tua vida vai cair por terra, porque as amarras e correntes não suportarão o poder de Deus. Não suportarão. Segunda palavra que Deus me mostrou, está lá em Isaías capítulo 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vai prosperar. Deus está dizendo hoje, se prepare, porque o Senhor é aquele que vai colocar por terra as artimanhas, as ferramentas do inferno, que foram postas, utilizadas para tentar atrapalhar e atrasar a sua vida. Toda ferramenta preparada contra ti, vai ser colocado por terra, porque papai está colocando a mão. E ele manda dizer assim: só veja, analise. Perceba que Deus é aquele que vai cuidar de você, pegar na tua mão. Tu já correu demais. A hora agora é só de observar papai trabalhando por você. Deus me disse: você não vai mais quebrar a cara. Não vai precisar mais estar se desesperando, correndo de um lado para o outro, porque você é uma pessoa que não gosta de ficar parado. Não gosta de esperar, gosta de ir, gosta de resolver, gosta de tentar fazer, conversar e ajeitar uma coisa ou outra, mas às vezes tem situações que você se frustra, tem coisas que dão errado, tem projetos que não acontecem, tem pessoas que decepcionam, tem nãos que você recebe, tem muitas coisas que o inimigo tem utilizado para tentar machucar o teu coração. E papai está dizendo hoje: pare, descanse, só veja o Senhor trabalhando, atuando, agindo, operando, se levantando, fazendo a obra, tratando, quebrando a corrente e te dando vitória. Veja, porque o Senhor é aquele que vai mostrar para você que vale a pena confiar. O salmista disse, Salmo 37, verso 4 e verso 5: deleita-te no Senhor e descansa nele, porque ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e descansa, entregue, confie. É isso que Deus quer de você hoje. Que você chegue até Deus e diz assim: Deus, agora eu vou esperar, entregar na tua mão e vou confiar. Repita assim comigo hoje, repita. Você vai abrir a sua boca e repetir, ou então, se você quiser, digite aqui do lado: eu vou esperar o tempo de Deus. Eu vou confiar na promessa e eu vou entregar tudo na mão de Deus. Presta atenção. Daqui a pouquinho eu vou levantar um clamor, vou estar orando, fazendo uma oração profética por todos que chegaram aqui, de cura, de quebra de maldição, porta aberta, proteção, bênção e livramento. Faça o seguinte, já coloca o teu nome, o pedido de oração aqui do lado, o nome de alguém que você deseja, uma petição que você precisa que seja realizado, coloque aí. Apresente em oração, que você vai fazer parte da nossa lista de oração. E a gente vai estar orando. Antes deste vídeo encerrar, eu estarei orando por você, pela tua casa, pela tua vida. Aqueles que puderem, já coloca aqui do lado do nome, clica no joinha, no mimo, no coraçãozinho para fortalecer a mensagem, porque papai hoje ele se apresenta como Deus que quebra
laço, que coloca por terra todo o mal, que quebra a maldição. Primeira palavra, Salmo 46. Segunda, Isaías 54, 17. E a terceira palavra está também no livro do profeta Isaías 45, que ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as trancas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Eu vou adiante, vou endireitar, quebrar as trancas de ferro, ferrolhos de bronze, e vou dar os tesouros que estão escondidos e encobertos. Porque tem muita coisa que o diabo tentou encobrir, esconder. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Ele tentou tirar do teu caminho, acorrentando, colocando ferrolho, trancas na tua vida. E Deus está dizendo hoje: estou quebrando, destrancando, anulando, cancelando, colocando por terra, colocando a minha mão e me levantando, agindo, operando e fazendo a minha obra. Escuta, porque tu vai tremer na base e vai entender que quando Deus ele faz 100% de forma perfeita e por completo, porque ele tem poder. Deus manda fazer 2 perguntas para você. Primeira pergunta: está preparada? Está preparado para o agir de Deus na tua vida? Segunda pergunta que Deus manda fazer para você: você deixa Deus fazer aquilo que você não consegue fazer? Você coloca na mão de Deus, você deixa? Então Deus está dizendo hoje: se prepare, porque tu vai começar a ver portas se abrindo. Tu vai começar a ver as oportunidades chegando. Tu vai começar a ver Deus atuando, operando de uma forma, serva de Deus, de um jeito, filho, que tu vai dizer assim: meu Deus do céu, valeu a pena esperar, confiar, acreditar e deixar Deus agir. Tu vai viver a obra de Deus de um jeito que tu vai dizer assim: Senhor, meu Deus, valeu a pena acreditar na promessa de Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é lindo, poderoso, majestoso para fazer infinitamente mais aquilo que você não consegue fazer com a tua própria força, com o teu próprio braço. Então se prepare para viver, um testemunho de fé, um testemunho lindo, maravilhoso de fé. Eita, glória a Deus. A segunda coisa que essa mulher tentou fazer foi tentar destruir a tua vida sentimental. Ela disse assim: eu vou acabar com a vida sentimental desta pessoa, vou atrapalhar. E tem gente aqui que o Senhor me disse que o diabo tentou tocar no relacionamento para desestabilizar, para jogar insegurança, instabilidade, divisão, intriga, brigas constantes. E Deus está dizendo hoje: estou desfazendo a obra, porque a tua vida é sentimental, o teu coração, Deus manda dizer assim, que Deus está tratando, Ele vai fazer dar certo. Ele tem promessa para o teu casamento, para o teu noivado, para o relacionamento. Ele tem promessa para o teu namoro, para a tua vida amorosa. Tu não vai viver uma vida solitária, fracassada, com o teu emocional e sentimental abalado, não. Porque hoje Deus põe a mão para curar, para restaurar, para estabelecer a unção dEle, a glória dEle e a promessa dEle, para que você seja uma pessoa completa. Eu vejo restauração, anulação de divórcio, quebra de maldição, noivado restaurado, namoro restabelecido, casamento transformado. E eu vejo testemunhos. Se eu fosse você que está aqui,
eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. A palavra de Deus, ela veio como flecha, que vai acertar o alvo e vai fazer você sair da tua zona de conforto para viver o projeto de Deus, promessa de Deus. Terceira coisa que essa mulher tentou fazer foi jogar maldição contra a tua vida. E essa maldição foi contra a tua alma, contra a tua vida espiritual. Essa mulher já praguejou tanto. Enterrou, pegou terra de cemitério, colocou o nome na boca do sapo, acendeu vela colorida, pagou dinheiro, fez de tudo. E ela disse: eu só vou sossegar enquanto eu ver essa pessoa enlouquecendo. Tudo que o diabo quer, escute com muita atenção, é que você seja uma pessoa presa na depressão, na ansiedade, nas angústias, no peso, na opressão psicológica, que não consiga dormir, que tem que se submeter a medicamento, a tratamentos psicológicos, psicossomáticos, psiquiátricos. E Deus está dizendo hoje: Samuel, fale para esta pessoa que eu sou Deus que vou restaurar, vou curar. Deus me disse que Ele vai se apresentar para uma pessoa aqui hoje e que Ele vai tratar, vai tocar na alma. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus disse. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo hoje para você: eu estou tirando esse peso. Vou colocar a minha mão para curar a tua alma, para trazer paz, alívio. Tu vai ver. Essa semana agora tu vai sentir o alívio, o peso saindo. A mão de Deus. As noites não serão mais as mesmas, porque você vai voltar a dormir tranquila, a ter paz no coração. Muitos vão notar em você a diferença, porque Deus é aquele que cura, que transforma. Porque já fazia tempo que o inimigo tentava bombardear o teu coração e Deus está quebrando hoje a obra. E tem 4 coisas que Deus manda dizer que é para você se preparar. Porque Deus, Ele já preparou 4 coisas que Ele vai fazer. Porque Deus me disse: Samuel, eu vou fazer a minha obra. E tem 4 obras que Deus vai fazer. Primeiro, essa obra vai atingir o teu emocional, porque vai gerar muita alegria no teu coração. Presta bastante atenção, porque o Senhor é aquele que trata, que trabalha, que opera no emocional do servo de Deus, da serva do Senhor. E Ele me disse aqui: Samuel, fale para esta pessoa que eu estou tratando no emocional, porque tem uma obra muito grande que Deus vai fazer acontecer. Eu lembro que tem uma passagem no Antigo Testamento, em 2 Reis, e se não me falha a memória, no capítulo 4 ali, ou no capítulo 6. É um episódio que narra a história de Eliseu e Geazi. E o subtítulo da mensagem fala sobre a intervenção de Deus na vida do homem de Deus em relação à guerra dos assírios. E a palavra do Senhor diz que o exército assírio, ele cerca um monte em que Eliseu estava morando, que estava ali dormindo. Só que logo cedo de manhã a palavra do Senhor diz que o moço de Eliseu, chamado Geazi, ele sai de dentro de casa e quando abre a sua porta que vai para fora, ele começa a avistar o monte todo cercado de cavalos, exércitos, homens que estavam ali cercando o monte para ir atrás do homem de Deus, para ir atrás de Eliseu.
O moço fica desesperado, corre para dentro de casa, chama o servo de Deus, o profeta do Senhor, chama Eliseu e diz assim: ai, Senhor meu, o monte está cercado, e agora o que vai ser de nós? Bateu o medo no coração de Geazi, e que ele pensou que ia morrer. Aí a Bíblia diz que quando Eliseu sai, ele não olha nem para cima, ele olha para o moço dele. Porque o problema não estava no monte, o problema estava do lado de Eliseu. E qual era o problema, pastor? Era a incredulidade, a falta de fé. Mas como assim, pastor? Se a palavra estava dizendo que o monte estava cercado, não era 1, nem 2, nem 30, nem 50, nem 100, nem 1000, não. Era milhares de homens, exércitos armados, cercando aquele monte onde Eliseu estava dormindo. E quando Eliseu sai, Eliseu não olha para cima, porque o problema não estava lá. O problema estava ali do lado dele. O medo. Aí Eliseu ele diz assim: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu faz uma oração e diz assim: Senhor, eu te peço, abre a visão do moço para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. Aí quando Eliseu faz a oração, Geazi ele abre os olhos. Quando ele olha para o monte, ele não está mais enxergando o que ele via antes de chamar Eliseu. Geazi começa a enxergar outra coisa, que era para ele ter enxergado há muito tempo. O monte cercado de carros, cavaleiros de fogo, que estavam ali em torno, em volta de Eliseu, para proteger Eliseu. O monte estava cercado e era mais os que estavam com eles do que os que estavam com o exército da Síria. E Eliseu ele faz uma oração e diz assim: Senhor, eu te peço, faz com que esses homens fiquem cegos, percam a visão do seu caminho e fiquem confusos. E a Bíblia diz que aquele exército ficou confuso de tal forma que eles não conseguiam nem andar, porque não enxergavam nada na sua frente. Que é para mostrar que aqueles que se levantam contra os homens de Deus não prevalecem. Naquele momento Geazi ele percebeu que o medo ele não é maior que o agir e o operar de Deus. Que exército nenhum é maior do que o agir, do que o operar de Deus, porque os inimigos que vieram já vinham certo dizendo: eu vou destruir, eu vou acabar. E muitas vezes a gente fica: poxa, Senhor, tem muito problema, o problema é grande, o problema é isso e aquilo outro. E existe um ditado que diz assim: não conte para Deus o tamanho do seu problema, conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. E foi exatamente o que Eliseu fez. Olhou para o problema e disse: o meu Deus é maior do que vocês. Fez uma oração e diz: Deus, toca nesse problema aí. Toca no problema. E sabe qual é o problema da nossa vida? Que quando a gente vê o problema, a gente se desespera, fica com medo, em vez da gente dizer: Deus, toque nesse problema. Tome esse problema, assume, Senhor, o controle desse problema. O nosso problema é que a gente deixa o problema virar um problema maior. Dá para entender o que eu estou dizendo? Talvez você esteja dizendo aí: o pastor Samuel está meio doido hoje. Não, isso aqui é a pura verdade. É Deus dizendo hoje: a mulher, as ameaças, a inveja, os levantes, o mal que o inimigo tem feito pode ter sido um problema para você. Mas o Senhor é aquele que tem projetos maiores, que mais é a unção, a presença de Deus, os anjos do Senhor ao teu favor, do que as ameaças e dificuldades que você tem enfrentado. E Deus manda dizer assim: vou confundir os teus inimigos, vou abrir a tua visão para você enxergar realmente como Deus está trabalhando, e vou tocar naquele que tentou tocar na tua vida. Deus manda dizer assim: se prepara. Porque assim como Deus fez, Deus vai fazer acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que o exército que estava lá ficou de um jeito que não enxergava nada no caminho.
que eles tropeçavam, trombavam um no outro e tiveram que parar, sentar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu ele vai até o exército, pergunta para eles onde estava o Senhor deles. E Eliseu é aquele que guia o exército até aonde eles precisavam chegar. E Eliseu, ele interfere e acaba com a guerra somente com uma palavra de autoridade que foi lançada naquele exato momento. Somente com uma palavra de autoridade que ele naquele momento lança. Primeiro ele acabou com a guerra e ele guiou aqueles que vieram para matar Eliseu, que vieram para destruir Eliseu, foram aqueles que precisaram de Eliseu. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu vou confundir, vou tocar. Tem alguém que tentou acabar com a tua vida, mas essa mesma pessoa vai precisar de você. Porque a segunda obra que Deus vai fazer é tocar no coração, vai confundir tanto que essa pessoa só vai ficar em paz, só vai sossegar quando for atrás de você para pedir perdão, pedir ajuda e pedir a tua oração. Papai está dizendo, não se preocupa não, que Deus vai visitar, vai apertar, vai pressionar. E essa pessoa vai precisar de você. Porque tu vai servir de apoio psicológico, espiritual para esta pessoa. Onde Deus vai dizer assim, ou você se arrepende, deixa essa pessoa em paz, ou tu vai sofrer uma grande consequência. Deus vai te honrar. Terceira obra que Deus manda dizer é que Ele tem projeto de prosperidade. Deus manda dizer que eu estou fazendo uma obra de prosperidade na tua vida financeira, onde você vai prosperar. Se prepare para as oportunidades, para as ligações, para o banco ligar, para as pessoas começarem a te procurar, para querer te auxiliar e te ajudar. O Senhor é aquele que vai mudar o teu percurso, porque tem promessa de prosperidade na tua vida que Deus vai fazer você viver e vai cumprir na tua vida. Escuta, porque Deus ele manda dizer assim, Samuel, fale para essa pessoa se preparar para um projeto de prosperidade que eu vou fazer ela viver. E a quarta obra que Deus vai fazer acontecer na tua vida, Deus manda dizer para você que é uma obra que Ele já estava preparando há muito tempo. É uma conquista, Deus manda dizer. Se prepare para pegar uma chave. Deus lhe mostra uma chave sendo colocada nas tuas mãos. O Senhor manda dizer assim. Tu vai pegar numa chave de uma conquista que vai fazer você chorar de alegria e de satisfação e ao mesmo tempo alívio. Porque o Senhor vai honrar a tua fé e vai mudar a tua sorte. Eu quero orar por você agora. Coloca aqui do lado o teu nome, o pedido. Quem puder, já deixa um joinha, um coraçãozinho, aquele mimo. Eu gostei demais para fortalecer essa mensagem e abençoar a obra do Senhor. Que eu quero levantar esse clamor. Eu quero orar por você agora, pela tua vida, pela tua casa. Quem puder, coloca a mão no peito. Abre o teu coração. Feche teus olhos e ora junto comigo agora. Pai amado, Pai querido, Deus da glória, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E eu quero te glorificar por cada uma dessas vidas que chegaram aqui, Senhor. Que oraram junto comigo, clamaram junto comigo, Senhor, e que ouviram esta palavra. Então, Deus, eu quero declarar, Senhor, em Teu nome, que as bênçãos surgirão. Portas vão se abrir, o Senhor vai honrar, proteger, guardar e colocar, Senhor, para longe todos os inimigos e toda inveja, toda maldade, toda negatividade e palavra contrária. E que aqueles que se levantaram contra a vida dele e contra a vida dela irão procurar ele, Senhor. Vai precisar da ajuda dela, vai precisar da ajuda dele. Em nome de Jesus, então abraça, protege, Senhor, fortalece, livra de todo mal e que a tua mão possa, Senhor, guardar esta vida para guiar e para conduzir, para que o teu filho e a tua filha, Senhor, chegue na onda do seu projetor, porque eu profetizo hoje crescimento, promessa. Eu profetizo hoje, Senhor, desenvolvimento. Eu profetizo hoje, Senhor, prosperidade, livramento. Eu profetizo hoje que essa pessoa vai viver tudo aquilo que o Senhor projetou. Então abençoa, faz prosperar, dá o crescimento, leva para junto o Senhor,
dos teus caminhos, como disse o salmista, das águas tranquilas, no campo verdejante, refrigera a alma, Senhor, e faz essa pessoa descansar, em nome de Jesus. Recebe com fé. Tem alguém que está precisando ouvir esse recado hoje, então deixe Deus te usar. Já fica com Deus e me siga, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.